Fábio Janola colecionou revistas por mais de 30 anos e essa coleção de revistas que eu tenho aqui atrás, ele deu para mim de presente. Inclusive, eu tenho uma capa aqui, ó, do Lee Haney de 1985, uma verdadeira relíquia aqui em minhas mãos. A gente tentou derrotar o Lee Haney, mas ninguém conseguiu. Queria saber qual atleta ofereceu mais perigo para o Lee Haney. Nobody. Fala aí, cavalos, beleza? Sejam bem-vindos aqui na Horsepower Pro mais uma vez. E hoje é um vídeo muito especial pra mim, meu. Cara, nunca imaginei um dia poder participar de uma live com o Lee Haney, 8 vezes Mr. Olympia. Na semana passada já foi incrível, tivemos a oportunidade de falar com o Brandon Curry e o Bob Ciccarello. Se você não assistiu ainda, assista. Vou deixar o link dessa live também aqui na descrição. E ontem foi o Lee Haney. Cara, eu já era fã dele, muito fã dele. Pela história dele, pelo shape que ele obteve, pela postura dele dentro e fora do palco. A gente já, se você também, assim como eu, já tinha uma admiração por ele, depois da live, depois de ver, confirmar na presença dele, o carisma dele, a mentalidade dele, eu fiquei ainda mais fã. Então eu quero recomendar aqui pra você que você assista essa live. A live tem 1 hora de duração, é um pouquinho longa, né? A gente tenta explorar o máximo possível o conteúdo, cada um de nós fizemos 2 a 3 perguntas, mas cada pergunta foi importante e cada resposta dele foi mais legal ainda. Então eu sugiro que você, quando tiver um tempinho, assista o vídeo porque vai valer muito a pena. Mas hoje eu quero aproveitar esse vídeo aqui para mostrar o Lee Haney para quem ainda não conhece, ou talvez para quem já conhece, conhecer fatos diferentes sobre ele. Trouxe para vocês 10 fatos que reforçam o quanto ele foi importante para a nossa história, o quanto ele é, e 10 fatos que mostram que ele realmente foi um dos maiores de todos os tempos, se não o maior de todos os tempos. Eu quero que você comente aí embaixo depois. Esses 10 fatos foram enviados para mim pelo Fábio Janola, o professor que eu falei para você. Se você não assistiu o vídeo onde eu falo dessas revistas, quando eu monto elas ali atrás, eu contei que quem me deu essas revistas foi meu professor e mestre Fábio Janola, o cara que eu me inspirei, o cara que eu me motivei a criar a Horsepower Pro, o meu professor que acreditou em mim, me deu total apoio e me ensinou tudo que eu sei hoje sobre o esporte e despertou em mim a paixão pela musculação. Ele me deu essas revistas e aí, sabendo que ele é super fã do Lee Haney, talvez o Lee Haney seja o bodybuilder favorito dele, eu falei pra ele que ia participar dessa live e ele ficou super feliz e me enviou isso aqui. Ele falou assim: Hugo, eu acho que isso aqui vai te ajudar pra você se preparar pra live. E eu fiquei surpreso, porque são muitas coisas que eu não conhecia a respeito do Lee Haney, então eu trago isso aqui pra vocês. Como eu falei, o Fábio Janola é um dos caras que mais sabe sobre musculação, sobre fisiculturismo. Ele tem uma história muito grande, ele colecionou essas revistas, acompanhou de perto por mais de 30 anos da musculação, então a musculação vive nele, corre no sangue dele, e eu sou muito abençoado, muito honrado de ter ganhado isso tudo aqui dele. A história da musculação tá ali atrás, ó, e eu quero mostrar isso pra vocês, um pouquinho pra vocês ao decorrer dos meses, ao decorrer dos anos, aí tem muita coisa pra mostrar. Mas vamos lá, eu listei aqui tudo que ele me passou, você vai ver o quanto o Lee Haney foi um cara extraordinário. Começando por aqui, ó, o primeiro fato. Ele dominou os anos 80 numa época onde a popularidade do esporte ainda estava lutando para se consagrar, se marcar no mercado. Então todos os atletas dos anos 80, 70 foram desbravadores. Foram eles os principais representantes do esporte e o Lee Haney dominou os anos 80, sendo aí um dos principais embaixadores de todos os tempos. Ele foi um cara carismático, um cara de família, um cara de Deus, um cara que sempre pregou uma palavra de motivação, de espiritualidade, tentando desenvolver as pessoas ao máximo com o conhecimento técnico e também os conhecimentos bíblicos. Ele se esforça muito em tentar transmitir essa passagem que lá no começo da carreira fez muito bem para ele. E ele fala sobre isso na live, foi um momento muito interessante. Segundo fato, ele foi o primeiro a vencer 8 vezes o Mr. Olympia, vencendo a marca de 7 títulos do Arnold. E ele disse que para ele 8 títulos ele se deu por satisfeito, mas que se tivesse continuado, conseguiria sim conquistar mais pelo menos uns 2. E eu acredito muito nisso, a gente debateu muito isso na live, que se ele tivesse continuado, será que ele venceria o Dorian? Ele disse que não tem dúvida que ainda conseguiria vencer o Dorian ainda pelo menos umas 2 vezes. Assista lá e você vai ver e tire suas conclusões. Terceiro fato. Ele venceu o Mr. Olympia com durante a geração dele com o maior número de atletas. Hoje em dia a gente tem cerca de 20 atletas que integram
o corpo de atletas ali do Mr. Olympia. Na época dele, nos anos 80, eram cerca de 24 a 26 atletas das diversas nacionalidades. Tinha até um brasileiro competindo em 1989, que foi o Luiz Otávio Freitas. Então ele desbancou uma porrada de atletas do mundo inteiro, todo mundo tentando vencer ele, todo mundo tentando chegar próximo dele, mas ele nunca passou nem dificuldade, como vocês viram no comecinho do vídeo ali. Eu perguntei pra ele qual dos atletas que mais ofereceram perigo pra ele, porque quase todo ano era um atleta diferente que ficava em segundo e terceiro, tentando derrotar ele, e ele disse que nunca teve dificuldade, pra ser bem sincero. Ele disse que na live que ele sempre se preocupava em estar melhor que o Lee Haney do ano passado, e que isso pra ele era o suficiente para vencer a competição. Ele focava nele, ele focava em melhorar cada vez mais. E ele disse assim que ele se inspirava muito no Arnold, no Robin Robson, no Frank Zane, e ele tentava fazer dele uma junção de todos esses atletas, e ele conseguiu. Ele teve um shape tão estético que era incontestável os seus resultados. Ele trazia o volume, a definição, a estética, e todo mundo queria ter o shape dele. Não era um Mr. Olympia contestável, que nem a gente tem hoje em dia, que as pessoas, muitos não querem ter porque acham grande demais, muitos acham que não é bom o suficiente, igual os caras do passado. Fala-se um pouco disso sobre o Brandon Curry, sobre o Flex, o Shawn Rhoden, perdão, sobre o Phil Heath, o jeito que o físico dele ficou. Então tem gente pra falar mal. Já na época do Lee Haney, ninguém falava mal, todo mundo gostava, todo mundo queria ser igual ele. Então ele foi um campeão que derrotou mais de 83 atletas durante o reinado dele. Então ele foi um detetor de um recorde de um Mr. Olympia que mais derrotou gente no meio, ao longo do caminho. Então isso é um grande recorde também. Ó, enquanto hoje tudo acontecia em Las Vegas, o Mr. Olympia sempre em Las Vegas, desde, não me recordo a data, mas ultimamente só tem acontecido em Las Vegas. Na época dele, o Mr. Olympia ia migrando de cidades, então um fato interessante da carreira dele é que ele é um dos poucos Mr. Olympias que tem o título em cidades diferentes. Dos 8 títulos dele, 3 são em cidades diferentes, inclusive até em Nova York ele já competiu. Então antigamente tinha essa rotação, se eu não me engano teve Mr. Olympia até na África. Então é interessante saber um pouco dessa parte histórica da história do Mr. Olympia. Com 21 anos, ele já possuía 2 academias, a The Animal Kingdom, mas agora se chama Lee World Fitness Center. Então, ele é um cara que ele sempre se dedicou muito ao treinamento, ao fitness, a gerar novos profissionais, a criar novos formadores de opinião. Então ele até fala nisso, que ele tem uma certificação nos Estados Unidos, onde americanos, brasileiros, quem quer que seja, pode se certificar com o sistema de treinamento dele. Então a vida dele sempre foi em volta do fitness. Ele disse até numa pergunta do Caramelo, que ele perguntou o Caramelo perguntou por que ele não participou de filmes, de coisas assim no meio do cinema, assim como Arnold Loferrino fez. E ele disse assim que a missão dele sempre foi promover a musculação, promover a saúde física, mental e espiritual, e que isso desde o início da carreira dele foi o maior foco da vida dele. Então ele foi um empresário desde muito novo e um cara bem sucedido desde muito cedo, porque com 23 anos ele também já estava competindo no Mr. Olympia. Então a carreira dele foi muito interessante. Outro fato interessante é que ele estava sempre em boa forma, fazendo uma boa competição dentro dela, e fora dela ele estava sempre apresentável também. Ele não engordava muito, ele não ganhava muito peso. O peso dele em competição era 113 quilos e fora era 118. Então ele estava sempre em forma. Ele não ficava com a barriga dilatada, ele não ficava com a cara cheia. Ele sempre fazia com que o corpo dele ficasse em equilíbrio para que ele não tivesse dificuldades para finalizar. E outro fator interessante que ele fala na live também é da importância do cardio. Ele disse que fazia muito cardio. Ele treinava, na época, o Evander Holyfield, se eu não me engano, ou foi outro boxeador famoso da época. Acho que foi esse mesmo. Ele disse que os treinos de cardio de um boxeador eram muito severos. Era muita corrida, era muito cardio. E ele disse que ele fazia tudo junto com o seu aluno, com o boxeador. Então isso mostra o quanto ele tinha um cardio bem desenvolvido, um cardio bem trabalhado, tanto é que nas poses ele praticamente não suava, não demonstrava dificuldade, não tremia. Ele era um perfeito posador em cima do palco. Isso se deve também ao fato dele posar muito bem. Perdão, de fazer muito cardio. Posar muito bem é porque ele realmente treinava muito as poses. Outro fator interessante, o primeiro Mr. Olympia que posava de forma fluida e com poses muito bem colocadas. Ele treinava poses, como eu falei anteriormente. Sua apresentação em 1991 foi
espetacularmente impactante, e isso é verdade. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver a apresentação de 1991. A gente já viu várias apresentações de Mr. Olympias e poucos tiveram o nível de coreografia, o nível de precisão das poses, a beleza e a suavidade, né, de posar como ele. A gente viu outros grandes atletas que também se tornaram grandes posadores, mas não foram Mr. Olympia. Mas o Lee Haney representou muito bem esses caras, sendo o Mr. Olympia 8 vezes campeão, que posava muito bem e ele praticava muito isso. Então fica, né, aí a mensagem da importância do treino de poses para todo mundo. Aos 23 anos, como eu falei lá no início, ele já competia no Mr. Olympia. Entre 1984 a 1991, quando se aposentou, ele dominou o palco, competiu 23 vezes, obteve 3 terceiras colocações, 2 colocações em segundo e 18 primeiras colocações, ou seja, ele venceu 18 vezes, ficou 2 vezes em segundo e 2 vezes em terceiro. Ele não sabe o que é quarto, quinto, ele nunca ficou fora de um top 3. É pouco pra você? É muito, né, cara? A carreira dele foi extraordinária também. Outro fato aqui, ó, foi o último Mr. Olympia da Golden Era do bodybuilding, encerrando um período sensacional do bodybuilding mundial, pois seu sucessor seria o Dorian Yates, e o Dorian Yates traria ali um novo padrão para o Mr. Olympia. Chegava a era dos freaks, né, dos mass monsters. Então, o Lee Haney, eu considero ele também um cara de transição de eras. Ele finalizou ali a old school, tendo um shape old school com muita qualidade, com muita simetria, com muita proporção, com uma das cinturas mais finas que o Mr. Olympia já teve, mas já apresentava ali um volume agradável, um volume que era superior aos caras que vinham competir contra ele e quanto aos campeões antecessores. Então, o Mr. Olympia de 1991 foi realmente um fato marcante ali, que encerrava a Golden Era e se iniciava a Era Freak. Então, ele foi um cara que escreveu a sua história por trazer esse físico aí que finalizou uma época e deu início a outra. O Dorian teve que evoluir para ir para uma nova fase do Mr. Olympia. E por último aqui, pessoal, que eu também considero um fator muito interessante sobre a carreira dele, e foi até uma pergunta que eu fiz na live de ontem, foi que ele nunca se lesionou, ele nunca mostrou excessos, nunca aumentou a cintura dele, nunca teve a sua carreira prejudicada por nada e ele se aposentou no auge. Diferente de Dorian, do Jay, do Phil, do Ronnie, que no final das suas carreiras, o Phil ainda está competindo, mas a gente sabe que ele não está mais na forma que ele estava. Muitos atletas ao longo do tempo, também pela idade e pelas lesões, vão tendo falhas no físico, vão ficando com o físico cansado. Aconteceu com o Dorian também, ganhou seu último Mr. Olympia lesionado. Mas diferente dele, ele nunca se machucou, nunca se lesionou, nunca teve excessos, nunca teve problema. Ele parou em ótima forma e talvez na sua melhor forma. Em 1991, na sua última competição, vocês podem ver até as imagens aqui no nosso vídeo, ele estava em excelente forma, estava extraordinário. E aí eu perguntei pra ele se ele considerava isso o fator genético dele ou se isso seria devido ao treino dele, que sempre foi muito bem elaborado, sempre foi muito cauteloso, ele sempre treinou com grandes cargas, mas com muita precisão, sem exageros. Ele era um cara que era exemplo de profissional. Ele foi um dos primeiros bodybuilders a falar sobre o treinamento periodizado e com treino com inteligência nos vídeos daquela época, nos VHS ainda. Então ele é um Mr. Olympia muito consciente, ele treinava certinho e ele passava essa mensagem. E ele respondeu que sim, que além do fator genético dele, ele sempre prezou muito por fazer um treino de qualidade, um treino com excelência, um treino com biomecânica correta, bem aplicada e também, logicamente, com a carga devida. E outro fator que ele achou interessante ressaltar é que naquela época, diferente de hoje em dia, que os bodybuilders, a maioria deles treinam um grupo por semana, leva 6 dias para repetir, ele fazia aquele ABC 2 vezes com um dia de descanso entre eles, ou seja, de 4 dias ele treinava ABC, descansava um e voltava a repetir o ABC. Ele acreditava que com esse descanso ele poderia recuperar todo o corpo dele para repetir tudo novamente. E assim ele estaria fazendo com que o corpo dele se mantesse numa frequência de pico sempre alta. Não ficava aquele pico de intensidade, baixava, passava vários dias para depois dar outro pico. Então ele estava sempre assim, ó, dava o estímulo, descansava, dava o estímulo, descansava, dava o estímulo. Então assim ele estimulava mais vezes. E ele achava que isso era também um dos fatores que fizeram ele sempre estar em boa forma e constante evolução.
Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham conhecido um pouco mais do Lee Haney. Peço que você assista também a live completa lá na Muscle Contest e se inscreva lá também. E ó, essa semana tá demais. Sexta-feira a gente vai ter uma live com o Phil Heath. É isso aí. Quero que você participe também. Se inscreva lá no canal da Muscle Contest. Ative a notificação para você não perder. Mas se perder, fique tranquilo, porque vai ficar salva lá e você vai poder assistir depois. Demais, né, pessoal? O que tá acontecendo essa semana é muito pra gente que é fã do esporte. Eu quero agradecer a Muscle Contest por estar trazendo isso pro Brasil, nos dando essa oportunidade, porque a gente nunca teve esse contato antes com os caras lá de fora. Eu preciso muito, muito, muito urgente aprender logo meu inglês pra tá podendo fazer uma pergunta em inglês pros caras, porque vai ser muito legal. Vou ficando por aqui. Até a próxima, um grande abraço, se inscreva aí, tamo junto, deixa o seu like e até a próxima. Grande abraço.